o teu Santo Espírito e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Que a graça e a doce paz do nosso eterno Deus permeie cada coração, hoje e sempre. Os que são da minha época, lembra de um comercial de TV de produto capilar que dizia assim, sabe, a minha voz, ela continua igual, mas os meus cabelos, eu vou dizer o contrário. Os meus cabelos, eles não continuam, eles não são. Mas a minha voz não é essa, queridos. Eu fui acometido de uma sinusite a semana passada e estou tratando ainda, né? Com antibiótico, com corticóide. E falei até para o pastor que talvez eu não conseguisse estar hoje aqui. Falei para ele, fica de sobreaviso, porque, inclusive, não consegui trabalhar direito essa semana, porque tive afonia na segunda, a gente chegou de viagem, eu estava bem mal. Na terça, praticamente, eu fui atender e forcei a voz, e piorei na quarta, enfim. Mas aprove a Deus estar aqui com vocês para compartilhar com os irmãos uma pequena palavra, na verdade, pequena mesmo. Prometo que em torno de meia-noite eu acabo com os irmãos. Brincadeira, irmão. É uma pequena mensagem mesmo que eu queria compartilhar. É muito bom, irmãos. Eu vinha falando no carro com a Magali, que lembrando a última vez que eu estive falando na igreja, e já tem mais de 2 anos praticamente, porque aqui em Curitiba eu ainda não tive a oportunidade, e é um privilégio enorme, irmãos. Muito obrigado, pastor. É um privilégio enorme poder estar aqui, mas antes de ser um privilégio, é uma responsabilidade estar nesse lugar, falando para vocês, falando para mim, falando para cada um de nós. E eu espero mesmo, querido, eu creio, espero assim que o Senhor esteja falando, eu venha a ser somente um instrumento, né, nas mãos de Deus para falar aos nossos corações. E às vezes nós falamos assim, Deus, fala comigo. Quantos antes de vir ao culto fala assim, ora, Deus fala comigo? E às vezes antes de o pregador começar a falar, assim, Deus fala comigo. E, queridos, o mais difícil não é Deus falar conosco. O mais difícil é a gente ouvir. E às vezes não é tão difícil ouvir. É a gente ouvir e não aplicar. E eu espero que a gente possa abrir o coração para que Deus fale, porque Ele sempre fala. E Ele fala de diversas formas. Ele não só fala quando um pregador, quando alguém chega aqui e fala. Ele fala através de uma canção, ele fala através de um gesto do irmão, e ele fala em qualquer lugar e da forma que ele quiser. Às vezes nós é que não estamos atentos a ouvir aquilo que ele está falando. E eu espero mesmo. E abramos nossos corações para ouvir Deus falar. Não só hoje, mas sempre. E eu queria orar mais uma vez. Deus, eu coloco-me diante de Ti, Deus, com humildade, ó Deus, e primeiro com meu coração aberto a Ti. Ó Deus, e que possamos também aqui, cada um de nós, estarmos com corações abertos para ouvir a Tua palavra. Obrigado mesmo, Deus, por essa oportunidade, por essa feliz oportunidade de mais uma vez poder Te ouvir. Deus, nós queremos, Pai, ouvir do Senhor nesta noite. Já temos ouvido, queremos continuar ouvindo. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Por que você veio hoje aqui?
Por que você, que poderia estar em casa, no teu sofá, até já na cama, mas por que você está nesse lugar? Não sei se você consegue responder. Queridos, em vários lugares, além da tua casa, você poderia estar. E muitas pessoas, inclusive pessoas que você ama, familiares nossos, amigos, estão em lugares e não estão tendo o privilégio de estar aqui. E eu queria lembrar a cada um de vocês que esse é um lugar especial. Oi, irmãos, a minha voz já está falhando, o microfone precisa ajudar a gente. Obrigado, pastor. Esse é um lugar especial. Eu não sei o quanto você compreende isso. A igreja é um lugar especial. A igreja é uma instituição especial. E esse lugar, eu estou falando agora desse lugar, que aqui é um lugar de alegria, é um lugar de aprendizado, é um lugar de comunhão, aqui é um lugar de cura. Então, nós somos privilegiados por estarmos neste lugar. E agradeça a Deus, porque você está aqui hoje, que você pertence a esse lugar. Amém? Eu queria que você perguntasse a essa pessoa que está aí do teu lado. Pergunta baixinho assim para ela. Você é uma pessoa contente? Só para ela ouvir. Você é uma pessoa contente? Faça uma pergunta um para o outro. Pergunta para alguém aí, Cadu. Agora, faça essa pergunta para você. Você ouviu a resposta? Eu espero que vocês tenham ouvido do outro aí. Sim. Agora, faça essa pergunta para você mesmo. Eu vou fazer para mim. Eu não precisa fazer em voz alta, eu vou fazer. Eu sou uma pessoa contente. Eu sou uma pessoa que vive uma vida de contentamento. E eu queria falar hoje, queria compartilhar com vocês exatamente. Fala um pouquinho sobre o que é um contentamento. O que é viver uma vida contente? E eu queria trazer um texto bem conhecido, e o Leong vai colocar aí para a gente ler juntos, onde o apóstolo Paulo traz uma passagem que fala sobre o que nós vamos ouvir aqui, descontentamento. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Queridos, contentamento. O que é viver uma vida de contentamento? Como é viver uma vida de contentamento? O que é e como é estar contente? O que é isso? Como é isso?
numa explicação etimológica, estudos dizem que contentamento é um estado de alegria, um estado de gozo, um estado de satisfação, um estado de júbilo. Estar contente, poderíamos dizer, é viver de bem com a vida. E aí nós, dentro daquilo que nós ouvimos, do que é ser contente, estar contente, eu vou analisar a minha resposta. Se eu sou ou não contente. Deveras, alguns aqui já ouviram a expressão muito utilizada por alguns, sobretudo em alguns momentos. O ser humano é um ser eternamente insatisfeito. Por que dessa expressão? Porque muitos dizem, o ser humano é um ser eternamente insatisfeito. Por um acaso, é que não é. Certa feita, conversando, há um bom tempo atrás, escrevendo sobre contentamento, eu me lembrei dessa história. Um pastor, o nome dele é o pastor Tibúcio. Ele estava compartilhando, um missionário na África, ele estava compartilhando algumas das experiências que ele teve. Foi a primeira vez que ele estava ao Brasil, e ele disse que, mais ou menos uns 3 meses estando lá, conhecendo ainda como aquele povo vivia, ele foi convidado por uma família a participar de um almoço. E ele se preparou junto com a esposa. Ele tinha uma certa condição porque a convenção o sustentava naquele lugar, muito pobre. E ali, aquela família disse que teríamos um banquete. E ele foi alegre. Vindo do Brasil, ele entendeu um banquete, vai ter muita comida, enfim. Ele ainda não conhecia tanto a realidade daquele povo. E quando ele chegou, algumas pessoas trouxeram algumas coisas. E alguém chegou e trouxe algumas batatas. Ok? Aí a outra pessoa chegou e trouxe mais algumas batatas. Aí chegou mais umas 2 famílias e trouxe mais algumas batatas. E, por fim, o dono da casa trouxe um prato maior de batatas. E alguém trouxe alguns ovos de galinha, que ele disse que mais parecia ovos de codorna, do tamanho, porque as galinhas não eram bem alimentadas, e refrigerante. E tinha alguns 4 pratos com algumas batatas, refrigerante e alguns ovos. E eles comeram, e ele disse que percebia uma imensa alegria naquelas pessoas que participavam. E alguém foi agradecer, e a pessoa agradeceu a Deus, dizendo, Senhor, obrigado, porque já tem algum tempo que nós não temos um banquete desse. Ele saiu dali impactado e conversando com alguém mais próximo, ele falou da experiência, ele disse que aquelas pessoas se alimentavam uma vez a cada 2 dias. E que para isso, aquilo ali era um banquete. Sabe, queridos, quantos de nós temos tantas coisas e não conseguimos viver contentes? Vamos pensar aqui como viviam os nossos avós. Eu não sei se aqui alguns vieram de famílias abastadas. Graças a Deus nós temos uma igreja mista e isso é maravilhoso. Porque o Senhor não nos chamou para sermos iguais. Em Jesus, um. Isso é lindo. Diferentes, mas em Jesus, um. Mas quantos de nós temos familiares que viveram vidas difíceis? Eu sei que alguns aqui, não sei aqui nessa igreja, tiveram tataravós, bisavós, que foram imigrantes aqui em Curitiba. E pessoas ricas não vieram para Curitiba e para o Sul e para alguns estados
do nosso país. Pelo contrário, alguns vieram porque perderam tudo em guerra ou em outras situações difíceis nos seus países. Mas quanto foi difícil quando essas pessoas chegaram aqui? Para que hoje tivéssemos, para que tenhamos hoje uma cidade como é Curitiba. Tão tranquila que nós decidimos vir para cá, para estar com vocês. Sabe, queridos, olha que expressão, olha que interessante. Lá atrás, no passado, dias difíceis que geraram pessoas fortes. Olha a ironia. Hoje, dias fáceis gerando seres humanos frágeis. Verdade, irmãos? E aí a gente olha para o Paulo. Para tudo que Paulo passou. Inveja, irmãos, é um sentimento muito ruim e é pecado ter inveja. Mesmo. Mas desejar copiar exemplos positivos não é pecado. Até o próprio Paulo, ele puxa para si uma responsabilidade e diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, você olhar alguém com bom exemplo para copiá-lo, até porque, irmãos, o único ser original que pisou aqui foi Jesus. Então, muita coisa que nós fazemos, nós repetimos e copiamos, e não está errado. Então, Paulo pede que o copiemos. E a gente olha para o Paulo no exemplo dele, do que ele passou, e a gente olha para o quanto ele foi contente. E quando nós olhamos e lemos, estudamos e ouvimos sobre quanta diversidade o perseguidor que virou perseguido. E ele sofreu. E eu queria destacar aqui rapidamente alguns desses sofrimentos, para a gente fazer uma análise daquilo que ele fala sobre estar contente. E 5 vezes foi espancado, numa das vezes amarrado os seus pés em um tronco. De uma só vez, 40 açoites. Estando em Damasco, a ameaça de que ele seria morto. Então pegaram ele e desceram num cesto, para que fugisse e não fosse morto. 5 vezes preso, uma em Filipos, outra em Jerusalém, em Cesareia, outra em Roma e uma última em Éfeso. Preso. E a gente lembra de quando ele, com Silas preso, e ele ficou o tempo todo na cadeia se maldizendo, não foi isso? Não foi? Foi assim, Renato? Brigando? Xingando? Murmurando? Não. Louvo. Quando, fugindo em um navio, depois de muitos dias no navio, cansado, estando ali perto de uma fogueira, ele foi picado por uma serpente venenosa. 3 vezes seu navio naufragou. E numa das vezes, 24 horas, enfrentou a fúria do mar. Estando em Listra, foi apedrejado quase até a morte. E, por fim, no final da vida, não foi livre na prisão em domicílio. Ele foi convidado a ser decapitado. A Bíblia não registra, mas ele foi decapitado. Lá por volta do ano 67 depois de Cristo. A história diz. Por Nero. Quem de nós aqui
passou pelo menos um pouquinho do que esse homem passou? Quem de nós? Às vezes o chefe aperta um pouquinho a gente e a gente diz que estou sendo perseguido. Oh, queridos, no mundo teremos, Jesus falou, só um vizinho do nosso prédio, que às vezes é um pouco cri-cri, a gente diz que está sendo perseguido. Será mesmo? Quem de nós passou pelo menos um pouco por aquilo que Paulo passou? E depois de ter passado por tudo aquilo, ele expressa: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou isso aqui é uma mera utopia? Peraí, Hélio, isso aqui foi lá atrás. Paulo. Ou viver contente em meio à perseguição, à dor, à aflição? Ou isso foi só para a época de Paulo? Queria lembrar que Paulo, não querendo ser diferente, mas Paulo não era um homem simples, materialmente falando, tá? Paulo era um empresário, digamos assim, ele era construtor de tendas. Não sei a profissão exata, mas era um erudito, era um homem da lei, falava mais de um idioma e era um empresário. Mas mesmo assim ele diz: eu aprendi a estar contente. E, queridos, me chama a atenção aqui a expressão aprendi. Eu aprendi a estar contente. Então, parece-me que esse tal de contentamento não vende na farmácia. Se o Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente em todas aquelas situações, então, estar contente é uma questão também de exercício. Então, eu posso, Paulo diz, ser de meus imitadores, então, imitando Paulo, em meio às situações que eu estou vivendo, em meio às situações que você está vivendo, e você sabe quais são, você pode, então, como Paulo, aprender a estar contente. E eu creio, queridos, eu compartilho com vocês, que o verdadeiro contentamento, ele não é de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Até porque estar contente quando tudo vai bem é muito fácil. Contentamento mesmo é quando, em meio às dificuldades, em meio à falta do dinheiro, em meio à enfermidade que você está passando, você buscar em Deus, buscar a ficar alegre, mesmo quando todas as situações estão te favorecendo ficar tristes. Irmãos, contentamento é um treino. E que não é para alguns. E que não é para Paulo somente, a ponto dele falar: sede meus imitadores. Eu quero imitar o Paulo. Espero que eu consiga, irmãos. Eu quero imitar o Paulo quando ele diz: em toda e qualquer situação, eu quero aprender a estar contente. Existem seres humanos que, de fato, vivem tendo tudo e mais um pouco, mas vivem como se nada tivessem. Mas que bom também que existem outros
que nada possuem, mas vivem como se tivessem tudo. Por que seria, irmãos? Porque um grupo de pessoas que tem tudo, sem contentamento algum. E outros com nada, quase nada, exalam esse contentamento. Alguns indivíduos, como se tivessem tinas furadas. Sabe aquela tina de armazenar vinho? Obrigado, Cadu. Deus abençoe, meu irmão. Sabe tina, uma tina, um barril. Algumas pessoas não conhecem a expressão tina. Furada. Que está colocando e nunca enche. Alguns como se tivessem, eu vou substituir a tina pela alma. Furada. Como se nada preenchesse. Espero que você não conheça alguém assim. Eu conheço. Sabe, queridos, pessoas como se estivessem vazios. E, aliás, existem um vazio em nós, às vezes, em alguns, um vazio do tamanho de Deus. E ele só será preenchido pelo próprio Deus. Sabe, se pudéssemos viver numa perspectiva de valorizar as coisas pequenas e não nos apegar às coisas pequenas. Muitas vezes, são os momentos mais significativos. Eles são também os mais simples. E eu queria aqui abrir um parêntese, queridos, para as redes sociais. Hélio, você tem alguma coisa contra as redes sociais? Não. Eu só lido com os grandes prejuízos que as redes sociais têm trazido no meu dia a dia. E qual a relação de contentamento com redes sociais? Ela traz contentamento muito rápido, muito momentâneo. Tem trazido um frenesi para as almas humanas, mas não tão significativos. Contentamentos imediatos. Só isso, queridos. E tem trazido um perigo para algo que vai-se muito rápido. Cuidado, queridos, com o que tem acontecido com as novas tecnologias. E não traz preenchimento do qual nós estamos falando. E que pode trazer contentamento. Queridos, quantos de nós, talvez, em algum momento expresse sobre contentamento? Mas aqui dentro eu sou contente. Aqui dentro eu tenho contentamento. E eu queria pensar na possibilidade de um contentamento que quem está no meu entorno percebe. Um contentamento que pode ser expresso através das minhas palavras, através da minha comunicação verbal, de gestos, de posturas, de comportamentos cotidianos. Quantas vezes estamos próximos a pessoas que você só percebe nela queixume? Obviamente que quem reclama, reclama de alguém ou de alguma coisa. Mas eu não estou falando, queridos, em alguns momentos, por exemplo, alguém bate no seu carro e diz assim, glória a Deus, bateram no meu carro, aleluia. Não, por favor. Às vezes você está passando uma dificuldade, Senhor, muito obrigado por essa dificuldade. Gente, isso não existe, tá? Então, às vezes nós estamos tristes
E a gente tem que entender que estamos tristes. E você não pode se censurar porque você está triste. Mas eu estou falando, queridos, pessoas que o tempo todo está reclamando. Aliás, existe sim pessoas que reclamam de tudo. Sabe aquela pessoa que, se você pudesse, você não ficava 5 minutos perto dela? E às vezes ninguém faz isso aqui, tá? Você até mente às vezes, a gente não, tá? Eu esqueci e tal. Que existem pessoas assim mesmo, que vocês estão rindo, mas é verdade. Sabe aquela pessoa que ela é assim, sabe? Ela tem o dom de exalar negatividade, queridos. A gente tem dificuldade, pastor Adelso, pastores aqui, de usar expressões, né? Negativa, aquela pessoa é negativa. Sabe, a gente não quer meio místico, quer de forma mística, pessoas que são negativas. Tem pessoas que estão negativas, sim. Porque elas passam isso, elas expressam negatividade. E que bom também é que tem as pessoas contrárias. Você, quando chega, ela tem palavra de bênção. É tão gostoso, irmãos. Na verdade, você chega perto de uma pessoa em que ela fala de coisas, expressam coisas positivas. E aí fico pensando, se tem pessoas que conseguem exalar positividade e negatividade, corre o risco dessas performances vir de uma alma contente ou não. É. E aí, anotem esse trocadilho, tá? Existem pessoas contagiantes e pessoas contagiosas. É. Contagioso é que é. A gente sempre refere contagioso a uma doença. E contagiante é aquela pessoa contagiante. É verdade, queridos. Mas voltando ao contentamento expresso. Aí eu abro uma pergunta para nós. A minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, eles conseguem perceber em mim expressões que mais transparecem contentamento ou insatisfação. Queridos, vamos ser francos. Existem pessoas que perdem o humor quase que na velocidade da luz. Sabe, às vezes vocês conhecem o crente chuchu? Tem gosto de nada. O crente Raimundo? Na igreja? O crente bomba? Estoura por qualquer coisa. Irmãos, descontrair um pouco, mas a gente precisa olhar para nós e refletirmos. Sabe, você está perto de alguém que o tempo todo está carrancudo? E aí, o rei Salomão diz que o coração alegre, vamos. E a gente precisa aprender com a palavra. Meus amados, ter uma vida confortável, ter uma vida bem-sucedida, e, sobretudo, o rei Salomão também disse que a gente deveria usufruir do fruto do nosso trabalho. E não está errado a gente se alegrar. Não mesmo, queridos. A gente se alegrar, estar contentes com aquilo que Deus nos permitiu. Saúde do nosso carro, não. A questão é quando eu coloco ali a minha principal fonte de contentamento. E eu preciso entender que, para além de ter o contentamento em coisas, eu preciso compreender que a minha principal fonte de contentamento não vem daqui.
não vem do homem, vem de Deus. Eu vi uma história de um pastor, outro pastor também na África. Ele foi convidado para pregar num povoado e ali tinha um grupo de pessoas e ele pregou e terminou o momento e alguém chamou ele, pastor, você poderia ali orar por uma senhora que queria muito vir o culto, mas o filhinho dela está muito doente. Talvez a gente chegue lá e nem encontre mais ele vivo. Ele falou, vamos sim. E quando chegou ali naquela casa, estava uma senhora com um filhinho no colo e ele disse que já uns mosquitinhos próximo à boca daquela criança, que ele não sabia mais se estava viva. E aquela mulher olhou para aquele homem e deu aquele sorriso africano lindo e disse, Pai do Senhor, pastor, e sorriu. Como é que a senhora está? Eu estou aqui feliz. Ele usou essa expressão. Eu estou aqui feliz com Jesus. Aí ele não entendeu nada. Ele havia pregado alguma coisa a nível de ter e de ser uma pregação anterior. E ele não entendeu. Ele falou com Deus, o seu íntimo Deus. Essa mulher, o filho dela está praticamente morto. E ela está sorrindo, dizendo que está feliz com Jesus. Aquele pastor saiu dali revendo a pregação dele. Sabe, queridos? Eu preciso no meu coração compreender que o real preenchimento da minha alma, efetivamente e definitivamente, não vem de coisas do ter ou ser. Vem de preencher a minha alma com Deus. E não nos enganemos. Alguns homens só irão entender isso depois de muito penarem, correndo atrás de coisas, de ter e de ser alguém ou alguma coisa. Sabe, amados, alguém já está feito um discipulando quando trabalhava com discipulado. Ele me perguntou, Hélio, se um dia você soubesse desculpa, meus queridos, se um dia você soubesse essa história de encontrar Jesus foi uma fábula, essa história de eternidade foi uma fábula, como você ficaria? Eu disse para ele, igual. Que bom ter vivido nessa fábula. Queridos, eu não tenho dúvida de que nós deveríamos ser as pessoas mais felizes deste planeta. Talvez vocês veio aqui hoje, está aqui hoje, com algum ou alguns motivos para não estar contentes. Talvez. Mas o teu coração pertence a Cristo. Malaquias tem um texto lindo, quando ele diz assim, e outra vez, não, o texto diz, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, possessão particular. Você sabe o que é isso? Eu sou, você é, possessão particular de Deus. Gente, não dá para compreender. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes dessa terra. E perceber e se permitir perceber o contentamento na perspectiva da cruz. Como? Pensem quando você recebeu um presente muito especial
e quis dar um presente igual e você não teve condição. Pensa aí numa situação. E você fica constrangido porque você não consegue retribuir o presente à altura do que você recebeu. Lembrou de alguma história? O contentamento na perspectiva da cruz. Porque você nunca vai conseguir fazer. E, queridos, Jesus deu de melhor. Deus deu seu Filho. Para que de forma contente. Lembrei-me aqui de uma historinha de um pastor, já está com o Senhor, pastor Rosivaldo de Araújo, contava uma historinha de uma escrava e estava na feira a ser vendida e todos os escravos foram vendidos e já era a terceira ou quarta vez que aquele dono levava aquela escrava específica e ela não era vendida por algum motivo. E no dia vai passando um homem e era a única escrava ali e ele desce do seu cavalo e diz: quanto é essa escrava? E o dono diz: quanto você quiser pagar, porque eu não aguento mais essa escrava e ninguém quer comprar. E ele fala: mas diga o valor que você estava vendendo anteriormente. Ele: sim, mas você, ele falou: pode falar. Aí aquele dono escravo achou que ele ia pedir para baixar muito, porque aquela escrava não valia, porque ninguém queria comprar. E X, ele falou: eu compro. Hã? Eu compro. Aí comprou, ele tirou da corrente, e de repente ele andou um pouco, e ele soltou aquela escrava. Aí ele falou: mas você não vai me acorrentar? E ele falou: não. Aí soltou. E mandou ela ir. Ele foi com o cavalo dele. Ele cavalgando e ele ouviu uma voz, gritando: tem alguém vindo. Ele parou o cavalo e lá longe vinha aquela escrava correndo. Ele volta e: o que aconteceu? E ela disse: eu preciso estar contigo. Mas como? Você me comprou. E ela: sim, mas eu te comprei e eu deixo o livro. E ela falou: ok, eu sou livre, agora eu sou livre para te servir o resto da minha vida. E eu queria voltar aqui. E essa história tipifica Jesus. Então, nada eu poderia fazer para compensar o que Jesus fez. Então, que tal eu, no mínimo, tentar viver uma vida de contentamento? Sabe, amados, já diria um pensador, um pequeno intervalo do momento em que eu nasço, no momento que eu vou partir. E nesse pequeno, e às vezes para alguns pequeno, e nesse pequeno intervalo, nesse pequeno período, quando eu nasci e quando eu vou voltar para ele. Um dos maiores eventos que pode acontecer. Eu não sei quantas coisas aconteceram na tua vida, de eventos positivos e alguns negativos. Eu tive alguns. Um dos maiores, fazer aqui um elogio, ter conhecido a minha esposa. E depois ela ter me dado a minha filha linda. Foi grandes eventos na minha vida. Eu ter conhecido a Resgate. Mas um dos maiores eventos que pode acontecer na vida de um homem é ele encontrar a Cristo. O resto é o resto. O resto é lucro. Ah, queridos, sabe por que muitos seres humanos não conseguem ver uma vida real de contentamento? É porque está o tempo todo olhando para aqui. E quanto mais você olha para lá, você se desliga daqui e vice-versa. Quanto mais você olha para aqui,
você não consegue olhar para lá. E contentamento verdadeiro, sem olhar para lá, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E eu queria encerrar deixando... Vocês não pensaram que eu ia até meia-noite, né? Não teria nem voz, queridos. Eu queria deixar umas perguntinhas com vocês. E se Simone quiser me acompanhar ali, eu te agradeço. Eu queria deixar para o seu coração 3 perguntinhas. Vai que elas não caibam para você. Mas, se assim couber, tenta responder ante aquilo que nós ouvimos aqui. E primeira pergunta: suas expressões, sobretudo as suas expressões verbais, quando você as expressa, as pessoas que estão ao teu redor costumam perceber que você é uma pessoa que tem contentamento, ou mais que você é uma pessoa insatisfeita? Uma outra perguntinha: quais são os fatores, as situações, ou quem sabe os projetos, os desejos, as dificuldades, os travamentos, não têm permitido que você exale um real contentamento? Quem sabe alguns sentimentos ou pensamentos ou mágoas, ressentimentos, ou algo que na sua alma precisa ser tratado, a fim de que fique efetivamente, você fique livre, efetivamente, de viver uma vida de contentamento. Por fim, você consegue perceber onde ou em quem você tem depositado a sua fonte de contentamento? Fica aí, queridos, essas perguntinhas. Deixa elas reverberarem no seu coração. Eu queria mais uma vez orar. Vemos as nossas frontes, fechemos os nossos olhos. Ó Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os nossos corações rendidos a ti, Senhor. O Senhor sabe efetivamente, Pai, o quanto que aquilo que falamos aqui, Deus, penetrou, coube, Senhor, em cada um de nós. E na medida daquilo que nós de fato precisamos, ó Deus, retificar, Senhor, que o Senhor venha a Deus a amolecer o nosso espírito, quebrantar, Deus, o nosso coração e verdadeiramente olhar para o Senhor como a grande, maior, ó Deus, e talvez a única fonte de um real contentamento. Porque coisas aqui talvez possam nos trazer momentos de alegria, de prazer, de satisfação, e não faz mal. Mas o contentamento pleno, Pai, ajuda-nos a compreender que ele só vem, verdadeiramente, ele só vem do Senhor. Faz isso, Senhor. Ajuda-nos a compreender isso, Pai. E sobretudo, Pai, para que tantos quantos estão ao nosso redor, ó Pai, e se não temos passado isso,
Às vezes queremos pregar um Cristo que traz alegria para algumas pessoas e nós não temos mostrado essa alegria. Às vezes é dentro da nossa própria casa e dos nossos familiares que queremos que pessoas venham para um Deus que traz alegria e às vezes não passamos essa alegria. Por isso, ajuda-nos a corrigir aquilo que precisa ser corrigido para que em nós e para com tantos venhamos a exalar este verdadeiro contentamento que acontece na nossa alma. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria mais uma vez, queridos, agradecer e queria aqui fazer uma observação. Eu perdi a minha mãe com 14 anos aproximadamente e eu praticamente fui adotado com essa idade com uma pessoa que foi a mãe. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu cheguei a deprimir, irmãos, muito frio e não conhecia ninguém, e eu sou bastante interativo e eu senti muita falta porque fiquei um tempão aqui só. E assim, eu um dia olhando na internet, Deus, eu preciso conhecer uma igreja, eu não aguento mais estar sem uma igreja. E eu queria em público aqui agradecer a essa igreja, a família Resgate, por esse acolhimento que fez tão bem para mim e estendido a minha esposa quando assim também chegou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adelso e que Deus, na sua infinita graça, possa continuar usando essa família, que o Senhor abençoe rica e abundantemente a essa família, a cada coração aqui, queridos. E eu de coração, eu queria muito agradecer a família Resgate pelo que vocês são na vida entre vocês e também na minha vida. E pro resto da minha vida eu vou estar grato à família Resgate. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém? Obrigado, pastor. Esse baiano é muito amado também. O cuscuz dele é bom. Queridos, eu quero pedir perdão, mas sempre quando tem ceia, né, culto de ceia, a gente vai um pouquinho mais, né? Mas uma palavra abençoada, Hélio, que Deus te abençoe grandemente. Realmente é algo que precisamos viver contentamento, uma palavra de Deus para a minha vida, para a vida, tenho certeza, de muitos aqui. E eu louvo a Deus porque precisamos viver mais aquilo que o Senhor nos pede, né? Nós estamos encerrando, irmãos, vamos ter um momento de dízimo e oferta. Enquanto vai estar projetando aqui, se você quiser trazer, tem aqui. Mas enquanto você adora o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, eu quero adorar o Senhor e eu quero repetir algo que hoje a Kátia está aqui. Kátia, vem aqui na frente. Nós já falamos no culto, ela não estava aqui, mas eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida. Gente, Deus tem feito milagres nessa igreja. Milagres mesmo. Nós vimos o nosso irmão Eliezer ali, andando de muleta e curado. E agora Deus fez um milagre na vida da Kátia. E ela tem um exame para quem quiser ver. Ela fez um exame. Vou deixar você contar. Paz, irmãos. Há uns 60 dias, né, pastor? Eu fiz um exame. Agradeço a Deus pela presença da minha irmã aqui hoje para ouvir isso junto comigo, que ela viveu isso comigo. E como a nossa mãe tem demência, o geriatra dela, o qual eu já me acompanha há uns 5 anos, resolveu pedir para mim um exame também, né? Para ver essa questão que se chama cintilografia de perfusão cerebral. E esse exame acusou que eu estava, né, pastor, com Alzheimer. Eu tenho 61 anos, não sou nenhuma jovenzinha, mas eu realmente me sentia jovem para estar com Alzheimer. A minha mãe começou a desenvolver demência depois dos 75, tias, mas tudo depois dos 70.
dia que eu tive essa notícia, eu vim para o culto de quarta, que a gente sempre está aqui junto, e eu chorei muito, né, pastor? Acho que foi a primeira vez que eu me derramei mesmo na igreja. E os irmãos oraram. Eu agradeço a cada um aqui naquele dia, de forma muito especial. E o pastor orou por mim e falou: Kátia, essa doença não te pertence. Você está curada. Faz outro exame. E eu naquele momento eu recebi essa palavra. E fiz um novo exame. E para a glória de Deus e para minha alegria, não deu nada. O meu cérebro está perfeito. Levei a um outro neurologista. Eu tive depressão muito forte há uns 5 anos atrás. E o meu psiquiatra é neurologista. Ele é primeiro neurologista, depois psiquiatra, neurocirurgião. E levei para ele os 2 exames e ele falou: Kátia, não tem nada. Teu cérebro está perfeito. E eu acredito que eu realmente estou curada e que eu vou poder continuar escrevendo, pastor, né? E trabalhando por um bom tempo. Embora eu seja aposentada, eu sou formada em matemática, eu escrevo para editoras, eu faço consultoria para a universidade. Eu não me conformava, eu falava: Senhor, exercita a cabeça, né? Mas Deus me curou, para a glória de Deus. Amém. Obrigada, pastor.